Olá! O tema da aula de hoje é fluxo de energia em comunidades biológicas. Todas as entidades biológicas necessitam de energia para suas atividades. Isto é verdadeiro não apenas para os organismos individualmente, mas também para as populações e comunidades que eles formam na natureza. Assim, a importância dos fluxos de energia para a comunidade biológica significa que os processos das comunidades estão fortemente vinculados ao ambiente abiótico. Nesse sentido, o termo ecossistema é usado para caracterizar a comunidade biológica junto com o ambiente abiótico em que ela está estabelecida. Assim, os ecossistemas normalmente incluem produtores primários, decompositores, detritívoros, uma certa quantidade de matéria orgânica morta, herbívoros, carnívoros e parasitos, mais o ambiente físico-químico que proporciona as condições para a vida e atua como uma fonte e dreno para a energia. Antes de prosseguir, é necessário definir alguns conceitos. Por biomassa, entendemos a massa de organismos por unidade de área. Ela é geralmente expressa em unidades de energia. A grande maioria da biomassa em comunidades é quase sempre formada por plantas, que são os produtores primários de biomassa, devido à sua quase única capacidade de fixar carbono pela fotossíntese. Na prática, incluímos na biomassa todas aquelas partes, vivas ou mortas, que estão vinculadas ao organismo vivo. A produtividade primária refere-se à taxa com que a biomassa é produzida por unidade de área pelas plantas, os produtores primários. A fixação total de energia pela fotossíntese é referida como produtividade primária bruta, ppb. Uma parte deste total é continuamente respirada pelos vegetais autótrofos e é perdida pela comunidade como calor respiratório, referida como respiração autotrófica, ou RA. A diferença entre ppb e RA é conhecida como produtividade primária líquida, ppl, e representa a taxa real de produção de nova biomassa que fica disponível para o consumo de organismos heterotróficos. A taxa de produção de biomassa pelos heterotróficos é a produtividade secundária, e sua respiração é a respiração heterotrófica, ou RH. Uma outra maneira de considerar o fluxo de energia em ecossistemas envolve o conceito de produtividade líquida do ecossistema, PLE. Ela consiste na produtividade primária bruta, a ppb, menos a respiração total, respiração autotrófica mais a respiração heterotrófica. Produções autóctone e alóctone. Todas as comunidades bióticas dependem de um fornecimento de energia para suas atividades. Esse fornecimento de energia pode ocorrer de duas formas, através de produções autóctones e produções alóctones. Na maioria dos ecossistemas terrestres, a entrada autóctone é proporcionada pela fotossíntese de plantas verdes in situ. Já a produção alóctone ocorre ex situ, normalmente onde animais coloniais depositam fezes provenientes de alimento consumido a uma certa distância da colônia. O guano é um exemplo de matéria orgânica alóctone, material orgânico morto formado fora do ecossistema local. Em comunidades aquáticas, a entrada autóctone é proporcionada pela fotossíntese de plantas de grande porte e algas fixas, localizadas em águas superficiais, e por fitoplâncton em água aberta. Entretanto, uma parte substancial da matéria orgânica em comunidades aquáticas provém do material alóctone que chega aos rios via área subterrânea ou carregada pelo vento. Por exemplo, um riacho pequeno que corre através de uma bacia hidrográfica arborizada obtém a maioria de sua entrada de energia da serrapilheira proveniente da vegetação do entorno, produção alóctone. À medida que o riacho se alarga, o papel do fitoplâncton microscópico se torna mais importante e a produção primária autóctone aumenta. Fatores limitantes da produtividade primária em comunidades terrestres. O primeiro fator limitante tem a ver com o uso ineficiente da energia solar. Se toda essa energia fosse convertida em biomassa vegetal pela fotossíntese, ou seja, se a eficiência fotossintética fosse de 100%,
haveria uma extraordinária geração de material vegetal de uma ou duas ordens de grandeza maior do que os valores atualmente registrados. No entanto, grande parte dessa energia solar não está disponível para ser utilizada pelas plantas. Isso porque apenas parte da radiação de ondas curtas incidentes ocorre em comprimentos de onda apropriados para a fotossíntese. Mesmo se isso acontecesse, o processo é um pouco mais complicado do que parece, uma vez que a eficiência fotossintética apresenta dois componentes principais: a eficiência com que a luz é interceptada pelas folhas e a eficiência com que a luz interceptada é convertida pela fotossíntese em nova biomassa. Água e temperatura também são fatores críticos. A água é um recurso essencial para a constituição das células e para a fotossíntese. No entanto, observe que uma grande quantidade de precipitação não é necessariamente equivalente a uma grande quantidade de água disponível para as plantas. Incluindo a temperatura nesse cenário, são esperados alguns padrões complexos. Por exemplo, temperaturas mais altas estão associadas à perda mais rápida de água através da evapotranspiração, lembra? Dessa forma, a escassez de água pode tornar limitante mais rapidamente. Além da escassez de água ter efeitos diretos sobre a taxa de crescimento vegetal, ela também provoca o desenvolvimento de uma vegetação menos densa. A vegetação esparsa intercepta menos luz, grande parte da qual incide sobre o solo descoberto. Esse desperdício de radiação solar é a causa principal da produtividade baixa em muitas áreas áridas, por exemplo. A drenagem e a textura do solo também podem modificar a disponibilidade de água e, portanto, a produtividade. Foi constatado que solos arenosos têm uma capacidade de retenção de umidade menos favorável. Em certa medida, isso é responsável pela sua produtividade mais pobre. Além disso, a retenção de nutrientes pode ser menor em solos de granulometria maior, reduzindo a produtividade quando comparada a solos com texturas mais finas. A produtividade também pode ser baixa devido à deficiência de recursos minerais. Mesmo que o sol brilhe intensamente, a chuva caia com frequência e a temperatura seja regular, a produtividade será baixa se não houver solo na comunidade terrestre ou se ele for deficiente em nutrientes minerais essenciais. Fatores limitantes da produtividade primária em comunidades aquáticas. Os fatores que mais frequentemente limitam a produtividade primária de ambientes aquáticos são a disponibilidade de luz e de nutrientes. O nitrogênio, geralmente como nitrato, e o fósforo, fosfato, são os nutrientes que mais comumente limitam, mas o ferro pode ser importante em ambientes oceânicos abertos. Nos oceanos, os níveis localmente altos de produtividade primária estão associados a entradas altas de nutrientes oriundas de duas fontes. Primeiro, os nutrientes podem fluir continuamente para regiões da plataforma costeira a partir de estuários. Junto ao continente, a água é mais rica em nutrientes, mas como apresenta turbidez alta, sua produtividade é menor. As zonas menos produtivas localizam-se na plataforma externa e oceano aberto, onde se pode esperar que a produtividade primária fosse alta, pois a água é transparente e a zona eufótica é profunda. Contudo, a produtividade é baixa devido às baixas concentrações de nutrientes. Segundo, as ressurgências oceânicas representam uma segunda fonte de altas concentrações de nutrientes. Em linhas gerais, estas ocorrem em plataformas continentais onde o vento é paralelo à costa ou incide sobre ela com um pequeno ângulo. Como consequência, a água se desloca e é substituída por água mais fria e rica em nutrientes, originada no fundo, onde os nutrientes são acumulados por sedimentação. A alta produtividade primária, estimulada pelo elevado aporte de nutrientes em áreas de ressurgência, está diretamente relacionada, por exemplo, a uma alta produção de pescado. A produtividade primária em ambientes aquáticos também varia com a profundidade, levando em consideração a quantidade de nutrientes e luz disponível. De maneira geral, quanto mais profundo, menos luz e nutrientes disponíveis, e, portanto, menor a produtividade. A produtividade secundária. A produtividade secundária é definida como a taxa de produção de nova biomassa por organismos heterotróficos.
Ao contrário das plantas, os organismos heterotróficos não podem elaborar, a partir de moléculas simples, os compostos ricos em energias de que necessitam. E como eles fazem? Bom, eles obtêm sua matéria e energia diretamente pelo consumo de matéria vegetal ou indiretamente através da ingestão de outros heterotróficos. Os vegetais, os produtores primários, compreendem o primeiro nível trófico em uma comunidade. Os consumidores primários ocorrem no segundo nível trófico, os consumidores secundários, carnívoros, por exemplo, no terceiro nível e assim por diante. Uma regra geral em ecossistemas aquáticos e terrestres é que a produtividade secundária por herbívoros é aproximadamente uma ordem de grandeza menor do que a produtividade primária sobre a qual ela está baseada. Isto resulta em uma estrutura piramidal em que a produtividade de plantas fornece uma base ampla da qual depende uma produtividade menor de consumidores primários, sobre a qual se encontra uma produtividade de consumidores secundários ainda menor. Para onde foi a energia que falta a cada mudança de compartimento trófico? Primeiro, nem toda biomassa vegetal produzida é consumida viva por herbívoro. Grande parte dela morre sem ser consumida e sustenta a comunidade decompositora. Segundo, nem toda biomassa vegetal ingerida por herbívoros, nem a biomassa herbívora ingerida por carnívoros, é assimilada e disponível para incorporação na biomassa dos consumidores. Parte é perdida nas fezes e isso também passa para os decompositores. Terceiro, nem toda a energia que foi assimilada é de fato convertida em biomassa. Uma parte é perdida como calor respiratório. Isso acontece porque nenhum processo de conversão de energia é sempre 100% eficiente. Parte é perdida como calor aleatoriamente inutilizável, coerente com a segunda lei da termodinâmica. E também porque o trabalho animal requer energia, novamente liberada como calor. Rotas de energia. As proporções da produção primária líquida que flui ao longo de cada uma das possíveis rotas de energia dependem das eficiências de transferência no modo como a energia é usada e passada de uma etapa para a próxima. O conhecimento dos valores das três categorias de eficiência de transferência é tudo o que é necessário para prever os padrões de fluxo de energia. Elas são a eficiência de consumo, a eficiência de assimilação e a eficiência de produção. A eficiência de consumo é a porcentagem da produtividade total disponível em um nível trófico que é realmente consumida, ingerida, por um compartimento trófico um nível acima. Já a eficiência de assimilação é a porcentagem de energia elementar nos intestinos de consumidores que é assimilada através da parede intestinal e se torna disponível para incorporação no crescimento ou é utilizada para realizar trabalho. O restante é perdido como fezes e entra na base do sistema decompositor. Por exemplo, a semente e os frutos podem ser assimilados com eficiências em torno de 60% a 70%. A eficiência de produção é a porcentagem de energia assimilada e incorporada à nova biomassa. O restante é inteiramente perdido para a comunidade pela respiração sob a forma de calor. A eficiência de transferência trófica total de um nível trófico para o próximo é simplesmente EC vezes EA vezes EP. Em resumo, vimos que a comunidade biológica desempenha vários papéis junto com o ambiente abiótico em que está inserida. Foram abordados conceitos como biomassa e produtividade primária. Alguns fatores limitam a produtividade primária terrestre, sendo eles a própria energia solar, a água e a temperatura, a textura e a drenagem do solo, além da disponibilidade de nutrientes. Em ambientes aquáticos, a produtividade primária depende em particular da disponibilidade de radiação solar e dos nutrientes, e ao contrário das plantas, os organismos heterotróficos não conseguem produzir os compostos ricos em energia de que necessitam. Eles obtêm sua matéria e energia diretamente consumindo material vegetal ou indiretamente comendo outros heterotróficos. E como nenhum processo de conversão de energia é 100% eficiente ou aproveitável, há perdas de energia por compartimento trófico. Por fim, vimos as rotas traçadas pela energia que são determinadas por três eficiências de transferência de energia: eficiências de consumo, de assimilação e de produção. Até mais!